Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Na terça-feira, 16 de junho de 2026, dentro do plenário da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, um ministro olhou para o colega ao lado e disse algo que ninguém esperava ouvir num julgamento técnico sobre prisões preventivas. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. A frase foi a resposta de André Mendonça a Gilmar Mendes, decano da corte. E o motivo da fala não foi banal. O caso em julgamento, segundo o próprio relator, tem contornos de máfia. Fica até o final, porque esse embate expõe rachaduras dentro do STF que vão muito além de uma simples discordância jurídica. Para entender a tensão, é preciso voltar ao caso que está por trás de tudo. O Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal. As investigações apontam para o que André Mendonça classificou como a maior fraude financeira da história do país, com suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e prejuízo a um fundo que protege a poupança de milhões de brasileiros. Na sessão de terça, a segunda turma julgava os recursos de Henrique Vorcaro e Felipe Cansado Vorcaro, pai e primo de Daniel Vorcaro, presos desde maio como parte das apurações. Gilmar Mendes, presidente da turma, devolveu o voto vista e decidiu votar pela soltura dos dois, alegando que as prisões teriam fundamentação genérica e estariam sendo usadas, na prática, para pressionar uma delação do banqueiro. Só que Mendonça, relator do caso, discordou frontalmente e a votação terminou em 2-1 pela manutenção das prisões, com Luiz Fux e Cássio Nunes Marques acompanhando o relator. Dias Toffoli, antigo relator do inquérito, se declarou suspeito e nem participou. O embate explodiu quando Gilmar Mendes, ao justificar seu voto pela soltura, usou palavras como espetacularização e sensacionalismo para descrever a forma como o caso vinha sendo conduzido, numa comparação implícita com os excessos que ele próprio já havia criticado, em outras ocasiões, na Operação Lava Jato. Foi a deixa que André Mendonça esperava para abrir o jogo. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. Segundo o relator, não se trata apenas de atores num gabinete na Faria Lima cometendo crimes financeiros de gabinete. Para ele, a investigação revelou algo mais grave: indícios de organização criminosa com características de máfia, sicários, fuzis, metralhadoras, armas raspadas e até infiltração dentro da própria Polícia Federal. Foi nesse ponto que Mendonça resgatou a conversa pessoal com Gilmar, de quando foi indicado ao Supremo em 2021, quando o decano teria dito que, para ser ministro da corte, era preciso ter coragem. Não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime, não tenho medo de absolver quem é inocente. E completou negando qualquer influência externa nas suas decisões, numa resposta direta à crítica de sensacionalismo feita por Gilmar. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça. Mendonça também revelou um episódio até então pouco comentado: a morte de Felipe Mourão, apontado como sicário ligado ao esquema, encontrada inicialmente como suicídio dentro do presídio. O ministro contou que determinou investigação para checar se não teria sido uma queima de arquivo e que, por segurança, chegou a transferir Daniel Vorcaro para um presídio federal, com o aval dos próprios advogados de defesa diante do risco de infiltração do crime organizado. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. E foi mais longe. Revelou que recebeu, através de advogados, uma proposta de delação seletiva e classificou a ideia como abjeta.
Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Por fim, Mendonça justificou por que considerava necessário manter pai e primo de Vorcaro presos. Segundo ele, as evidências mostram pagamentos e ordens para intimidar testemunhas, com substituição de operadores dentro do esquema sempre que um deles é detido. Sai Daniel, entra Henrique. Sai Fabiano, entra Felipe. Resumiu, em referência à movimentação dos envolvidos. O bate-boca não passou em branco. Viralizou nas redes como um dos embates mais duros já vistos entre ministros do Supremo em sessão pública, quase um desabafo pessoal dentro de um julgamento técnico. Um dos primeiros a reagir publicamente foi o ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema, que usou as redes sociais para criticar duramente o voto de Gilmar Mendes pela soltura de Henrique e Felipe Vorcaro, classificando os investigados como golpistas que esperam ser salvos pela corte. Na imprensa, o episódio ganhou destaque em praticamente todos os grandes veículos: CNN Brasil, Poder 360, Carta Capital, Gazeta do Povo, todos destacando o tom emocional pouco usual de Mendonça e a resposta direta de Gilmar, que rebateu dizendo que o relator não tem alternativa, além de seguir a lei e a Constituição. O placar final selou a vitória do relator, 2-1 pela manutenção das prisões, com Gilmar Mendes isolado em sua divergência. Mais do que um bate-boca, esse episódio expõe uma disputa de fundo dentro do próprio Supremo. Até onde a Corte pode ir na condução de uma investigação que mistura fraude financeira, crime organizado e risco real à segurança de quem investiga. De um lado, a defesa do garantismo processual levantada por Gilmar. Do outro, a urgência de conter o que Mendonça descreve como uma estrutura criminosa em pleno funcionamento. E esse julgamento ainda está longe do fim, porque o inquérito sobre o Banco Master e o destino de Daniel Vorcaro continuam em aberto. Se você quer continuar acompanhando os próximos capítulos desse caso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Esse julgamento ainda vai dar muito pano para manga.